What? Eu sou o Vlad Oliver. Bom, vamos falar um pouco sobre cronogramas. Schedule, ok? Eu falei em Cronos quando a gente foi explicar cronograma, mas na verdade o nome oficial é Schedule, ok? É, enfim, nós estamos evoluindo, então vocês já podem ver que várias cenas, a 1, a 2, a 4 ainda tem um problema de animação, ainda está em amarelo. E as outras a gente já resolveu. A cena 5, inclusive, que estava bem atrasada, nós terminamos a cena. Falta agora a cena 11, que é a cena em que, vamos voltar aqui, é a cena em que eu pretendo trabalhar este personagem aqui. Vejam o seguinte, eu já comecei o trabalho de ajuste. Que trabalho é esse? Basicamente, depois eu vou mostrar para vocês algumas técnicas de ajuste, ok? Mas o problema é basicamente você separar a boca, separar os olhos, ok? Para que a gente possa fazer devidas deformações na peça. Bom, eu ainda não sei qual é o processo. Estou testando alguns e o que eu pretendo fazer é o seguinte: eu vou fazer a parte normal da animação. Vejam, não esqueçam a data, sempre é importante você ter a data, file, save. Aqui está salvas as alterações que eu fiz, ok? Isto aqui faz parte do gerenciamento do nosso projeto, ok? Bom, vamos lá e vamos explicar algumas coisas aqui. Eu cheguei à conclusão que preciso colocar alguns nomes nesse, afinal é uma promo, e toda promo pode ter direito a ter alguns inserts de texto. Eu vou fazê-los, vocês vão ver a continuidade disso aqui. Algumas imagens, vejam, a Tracy Promo, por exemplo, por que ela tá terminada, mas está em amarelo? Exatamente por isso aqui, vejam. Eu consegui fazer o melhor que eu pude, mas como eu disse, não sou animador. E elas ficam... Eu vou precisar me ambientar, vou precisar saber se esse movimento contínuo, essa coisa meio borrachenta aqui, se é isso que eu quero, ou se eu vou melhorar a condição dessa cena aqui. Essa cena é uma cena meio complexa porque ela exige também que a gente faça máscara delas, né? Essa máscara é o mesmo, só os dois personagens frontais para poder cobrir aqui, ok? Ela poder passar na frente dessa parte aqui, mas enfim. Então eu estou ainda em ajustes nessa cena. A cena 5, que vem logo depois, se eu não me engano, aqui, vejam, eu acho que... Vejam só, vamos fazer, acho que eu já mostrei para vocês, mostrei as devidas correções, mas vejam o seguinte, uma coisa que eu estou aprendendo, eu estou aprendendo, isso aqui não é um tutorial para ensinar ninguém nada, o que está acontecendo então? Eu percebo primeiro que o sistema é muito bom. Vejam que ela fala perfeitamente bem. Mas o lip sync aqui está uma droga porque não tem lip sync, né? Uma vez que eu estou contando com uma imagem que eu fiz de mim mesmo, que não condiz com o som que eu gravei de mim mesmo. Portanto, não há um lip sync perfeitamente cronometrado, etc, etc, etc. Então, em cima disso, se eu mantiver o projeto nesse nível, eu vou ter que escrever no decent voice over, ou seja, sem uma locução decente, ok? Para que vocês entendam que eu preciso terminar o projeto e não vou ficar na dependência de um troço que eu não domino, que não é minha área de atuação, etc, etc. Eu lamento profundamente pela pandemia que nos impediu de levar esse trabalho para um lugar, de solicitar uma locução decente, enfim, etc, 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 faz parte do show. Bom, então vocês ficam sabendo que a parte de animação, como eu não domino animação, ela é um processo aproximativo. Você vai vendo, vai avaliando, ela está olhando para o nada aqui, essas coisas assim a gente vai avaliando, ok? Até se dar conta. Isso aqui é bem difícil de fazer, se vocês querem saber. Não é tão simples assim e depende muito da tua sutileza no animar. Então, isso aqui eu já tinha em mente que eu precisaria fazer diversas vezes até
não acertar, mas até ter alguma coisa que fosse. Eu já estou no segundo render disso aqui, disso irei para o terceiro. Bom, vocês ficam sabendo o que é que precisa ser feito. Eu já estou em 5:11. Qual mais? Eu falei disso aqui. Isso aqui eu vou começar por uma técnica diferente. Estou deixando para o final em função disso. Aqui, vejam só, a cena 3 é uma cena gigante, onde a nossa Neo fala muito, onde ela interage com a nossa amiguinha Last One, que não fala nada, mas vai ter que convencer mesmo sem falar coisa nenhuma, e isso aqui vai dar muito render, que eu já percebi que dará, uma vez que esta cena aqui, ela dá praticamente um dia inteiro de render. Vejam, o dia que a gente estrear o Unreal na parada, está previsto a gente não ter render, o que pode ser uma coisa bastante inovadora em termos de processo aqui. Bom, em todo caso, ainda não aconteceu. E o que nós faremos é o seguinte: uma vez terminado o TCC, não terá terminado o nosso processo aqui. A gente ainda vai mostrar uma série de coisas, que são o uso do Mixer, do Pixel Mixer, o uso do Bridge, o uso do MetaHuman, que nós estamos testando aqui, tem algumas particularidades interessantes. O uso do Monster, que nós vamos mostrar num vídeo, num dos próximos vídeos, que é um processo também interessante. O que eu diria para vocês é o seguinte: todo esse material não está consolidado. Todo esse material ainda está em desenvolvimento, e portanto o que vocês vão ver provavelmente não condiga com a solução final de cada processo, porque os processos estão em andamento. O MetaHuman é muito novo, o Mixer é muito novo, okay? A proposta de fazer sem render também é muito nova, então a gente vai precisar estudar. Eu estou preparando pelo menos 2 projetos em Unreal para a gente tentar entender o processo do Unreal para poder incorporá-lo de forma decente. Okay? Então este é mais ou menos o diário de bordo desta produção. Ela está quase no fim, como vocês estão vendo. Falta uma cena de animação, algumas correções de animação, e esta cena aqui que eu estou guardando porque nós vamos discutir um pouco de técnica sobre ela. Em todo caso, nós estamos fazendo, provavelmente esta aqui será a próxima, o alvo dos próximos vídeos que a gente vai fazer, ok? A cena 3 ela não tem nada além do que nós estamos fazendo em termos de ajuste de lip sync ruim, né? O que nós estamos fazendo não é nada. Provavelmente o que eu vou fazer é um vídeo rápido para mostrar para vocês titulação, porque isso é uma coisa muito comum de acontecer em projetos desse tipo. Isso aqui é uma chamada, em última análise é uma chamada, portanto é uma chamada, ela está sujeita a ter texto, e eu acho que ela precisa ter texto para explicar algumas coisas. Por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.